A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Voltamos com mais um dia. Nós estamos no 14º dia da campanha. São 21 dias buscando a face do Senhor, decidindo a continuar buscando o Senhor todos os dias da sua vida. Estar na presença de Deus é maravilhoso. Buscar o Senhor é maravilhoso. Nós estamos na campanha Aprenda a Depender de Deus. Todos os temas que nós vamos ver aqui durante a campanha servem para você aprender a depender de Deus. E hoje o tema da campanha é: você tem certeza da sua salvação? Me diz aí, você tem certeza absoluta que você vai para o céu? Que você herdou a vida eterna, que você é salvo, que você é filho do Deus vivo? Você tem essa certeza da sua salvação, que um dia você vai morar no céu, na cidade celestial? Oh, aleluias! Vamos lá. Primeiro vamos ver o que é necessário para ser salvo. Já falei várias vezes aqui para vocês como tem que ser salvo, mas nós vamos repetir, que é para ficar fixado na tua mente, para você guardar essa palavra dentro do teu coração e decida de livre e espontânea vontade reconhecer Jesus Cristo de Nazaré na sua vida, se tornar filho do Deus vivo, para que você possa herdar a vida eterna. Vamos lá! Você precisa reconhecer o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já vimos esse versículo. Deus quer que todos aqueles que creem em Jesus Cristo de Nazaré não pereçam. O que é não perecer? Não ir para a morte eterna, para o castigo eterno, para o lago de fogo, morrer queimado, mas ter a vida eterna. A vida eterna é no céu, morar na cidade celestial. 1 Coríntios 15, 3, 4. 1 Coríntios 15, 3, 4 diz: pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então é crer. Você precisa crer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Ele levou as nossas maldições na cruz. Ele levou os nossos pecados na cruz. Ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Oh, aleluia! Ele venceu a morte. Jesus Cristo de Nazaré venceu a morte, aleluias. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus veio ao nosso encontro. Deus veio nos salvar da morte eterna. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Nós nos reaproximamos do Deus Pai através de Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós reconhecemos o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré na cruz, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então, outro ponto que você tem que ver para ser salvo: confessar a sua boca e crer com o coração que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor. Romanos 10, do 9 ao 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é necessário crer com o coração, crer no seu íntimo e confessar com a sua boca. Não é da boca para fora. Não tente enganar Deus, não tente ludibriar Deus. Ninguém manipula Deus, ninguém engana Deus. Ele sonda o mais profundo do nosso ser. Ele sabe o que está no mais íntimo do nosso ser. Ele sabe quando nós o recebemos verdadeiramente, quando nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração. Atos 16:31 diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, aqui é Deus dizendo para nós
Creia no Senhor Jesus, traga o Senhor Jesus para a sua vida. Convide Jesus Cristo de Nazaré para entrar dentro da sua casa e será salvo tu e a tua casa. Então, quando você decide buscar Deus, a sua família pode se render também aos pés do Senhor. Agora, temos pessoas que pensam assim: eu aceitei o Senhor, então a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Significa que está todo mundo salvo? Não. Para ser salvo, para os membros da família serem salvos, é necessário eles reconhecerem. Eles precisam reconhecer igual você. Crer no sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Confessar com a boca e crer com o coração que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor. Porque, olha o que diz em Romanos 14:12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um vai prestar conta de si diante de Deus. João 1:12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que o receberam quem? Jesus Cristo de Nazaré. Aos que creram em seu nome, no nome de quem? Jesus Cristo de Nazaré. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, então é necessário receber, e cada um recebe com o seu coração. Então você não pode salvar as pessoas por ter aceitado Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Não, cada um. A salvação é individual, você precisa reconhecer. Você precisa aceitar Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Você precisa crer, confessar com a sua boca e crer no seu íntimo que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor e você se tornará filho de Deus. Outro ponto para receber a salvação, ser selado com o Espírito Santo. Efésios 1:13-14 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho da salvação, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Oh, aleluias! O Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. A palavra do Senhor diz: não retires o teu Santo Espírito de dentro de mim. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque o Espírito Santo pode sair de nós. Então, mesmo sendo filhos, o Espírito Santo pode sair de nós. E quando o Espírito Santo sai de nós, nós estamos arriscados a perder a salvação. Nós vamos ver aqui. Nós corremos o risco de perder a salvação se nós não nos voltarmos para Deus. Se nós alimentarmos maldade dentro de nosso coração. Se nós alimentarmos perversidade dentro do nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele sai de nós. Por isso que tem esse versículo. Fala assim: não te retires o teu Espírito Santo de dentro de mim. Não retires o teu Espírito Santo de dentro de mim. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Porque se tiver caminhos maus dentro de nós, o Espírito Santo sai. Deus retira o Espírito Santo dele de nós. E o Espírito Santo é o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia da nossa herança. Deus tem uma herança para você. Deus tem uma herança para você. Deus tem uma herança para você. Você precisa estar selado com o Espírito Santo de Deus, porque ele é o Espírito Santo da promessa. É ele que vai te conduzir à tua promessa. É ele que vai te conduzir à tua herança. É ele que vai te conduzir à tua terra prometida. Oh, aleluias, glória a Deus. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós fomos selados quando nós reconhecemos Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas como Salvador e Senhor. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos agora ter vida de comunhão com Deus. 1 João 1:3 diz: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Se você tem comunhão com o Pai, se você tem comunhão com Jesus Cristo, você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque ele habita em você, você está selado com o Espírito Santo de Deus. João 15:4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus Cristo de Nazaré disse isso: permaneçam em mim, permaneçam na minha presença, continue no meu caminho, continue no caminho de Jesus Cristo de Nazaré, porque ele vai permanecer em você. Aleluias! Arrepender-se e confessar os pecados. Então, se você você se tornou filho de Deus, reconhecendo Jesus Cristo de Nazaré como Salvador e Senhor da sua vida.
Senhor significa dono, aquele que tem total domínio sobre uma propriedade. A palavra do Senhor diz que nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Então você é selado com o Espírito Santo de Deus, você passa a ter comunhão com Deus. E à medida que você vai tendo comunhão com Deus, você vai se arrependendo e confessando os seus pecados para Ele. Você vai rasgando a sua alma na presença do Deus vivo. Você vai deixando Deus te curar, te libertar, te lavar, te transformar. Atos 3,19 diz: arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os seus pecados. Então é necessário arrependimento. É necessário se converter a Jesus Cristo de Nazaré como Salvador e Senhor da sua vida. Se Ele é o Senhor, você acredita na palavra. Você decide obedecer a palavra. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então você tem essa certeza, entende? Se você confessa e deixa os seus pecados, se você se arrepender é deixar. Arrependimento significa mudança de mentalidade, metanoia, mudança de mentalidade. Arrependa-se, mude a sua mentalidade. Confesse os seus pecados para o Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você sente o perdão de Deus. Ele lança os seus pecados no lago do esquecimento, no mar do esquecimento. Ele lança os teus pecados no mar do esquecimento. E você se torna livre, você tira todo o peso de culpa do teu ser. Deixe o Espírito Santo convencer do pecado. João 16,8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus disse assim, quando Ele vier, Jesus disse: eu vou para a casa do meu Pai vos preparar morada. Então, Jesus subiu, Ele disse: mas vai vir um Consolador que vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo nos convence a obedecer a palavra. Por isso que nós temos que ler a palavra na presença da Trindade Santa, porque o Espírito Santo nos convence a obedecer a palavra. Ele nos ensina a obedecer a palavra. Então, uma das coisas que Ele faz por nós, o Espírito Santo, é que Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence, Ele mostra áreas do nosso ser que nem a gente sabe. Tem aqueles pecados que a gente sabe, que a gente confessa diante de Deus. Mas à medida que você vai se relacionando com Deus, o Espírito Santo vai mostrando áreas do teu ser. Áreas que precisam de cura, de transformação, de libertação. Então Ele convence. Se você continuar na presença do Senhor, Ele convence. Aprender a amar a Deus. Quando você se torna filho de Deus, quando você é salvo, você aprende a amar a Deus. Marcos 12:30 diz: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Você aprende a amar a Deus. E em oração, na sua comunhão com Deus, você fala para Deus: Senhor, me ensina a experimentar desse amor. Me ensina a experimentar desse amor, Senhor. Eu quero esse amor, Deus. Esse amor que cura, que liberta, que transforma. Me ensina a te amar. Peça para Deus. Peça para a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Me ensina a te amar. Me ensina a te amar como o Senhor merece ser amado. Eu não sei te amar. Eu não sei obedecer a tua palavra. Me ensina, Senhor. Porque quando você aprende a amar a Deus, você aprende a obedecer a Deus. João 14:15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A gente não tem que amar Deus de boca. A gente ama Deus quando a gente decide obedecer a sua palavra. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Oh, aleluias! Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Deus ama a humanidade. Deus é amor. O amor de Deus é incondicional. Agora, Ele vê que a gente o ama, Ele diz: esse me ama, quando nós o obedecemos. Deus, mais do que sente, Ele vê, Ele sabe que a gente o ama de verdade quando nós o obedecemos. Aprender a confiar em Deus. Então, à medida que você vai obedecendo a Deus, você vai vendo que a palavra de Deus, ela se torna real na sua vida à medida que você obedece. E você aprende a confiar em Deus. Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja,
Não se apoie no seu próprio entendimento, na sua maneira de entender. Não siga a sua vida de acordo com as suas verdades. Não siga a sua vida da maneira que você entende. Não queira obedecer a palavra do seu jeito, do jeito que você entende. Quando você estiver meditando na palavra de Deus, chame, clame pela presença da Trindade Santa, para que a Trindade Santa te revele a palavra e você aprenda a confiar no Senhor. Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Oh, aleluias! Deus grande, Deus forte, Deus exaltado, aquele que vai adiante de nós, quebrando as correntes, tirando os espinhos, despedaçando todo o mal. Aleluias! Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando você aprende a amar o Senhor, quando você aprende a obedecer ao Senhor e a confiar em Deus, você consegue entregar o teu caminho ao Senhor. Você consegue entregar a tua vida para o Senhor. Você aprende a confiar nele. E ele começa a agir na tua vida. Ele começa a te colocar no centro da vontade do Deus vivo. Você começa a viver o plano que Deus tem para a tua vida. Oh, aleluias! E você começa a querer viver o plano de Deus quando você aprende a amar a Deus. Quando você aprende a amar a Deus, Deus te cura, Deus te liberta, Deus te transforma. Você aprende a se amar. Quando você aprende a se amar, você aprende a amar as pessoas. Quando você aprende a amar as pessoas, você aprende a se amar. E aí você começa a obedecer ao Senhor. Se você ama a Deus, você quer obedecê-lo. E à medida que você vai obedecendo, a palavra de Deus vai se tornando real na sua vida. E você vai aprendendo a confiar em Deus. E você entrega a sua vida para Deus. E você passa a querer viver o plano que Deus tem para você. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Deus tem um plano para você. Não queira saber pela boca de A, de B ou de C. Querer saber direto da fonte, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré é a fonte da vida. A Trindade Santa tem um plano para você. Busque a Trindade Santa e você saberá o plano que Deus tem para você. Mas como eu já falei para você, não busque Deus querendo saber teu plano. Deus, eu quero saber teu plano, quero viver teu plano. Não. Primeiramente, Deus revela quem Ele é. Primeiramente, Deus revela quem Ele é. E quem Ele é? Ele é amor. Queira experimentar do amor de Deus. Os planos de Deus. Deus tem planos para a humanidade. Mas Deus tem planos para os filhos deles. Os planos de Deus para os filhos deles são planos. A palavra do Senhor diz assim: os meus planos são maiores do que os vossos planos. Os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz a Trindade Santa. Os planos de Deus são mais altos. Oh, aleluias! Oh, Deus grande, Deus maravilhoso. Jesus conquistou esses planos na cruz para os filhos dele. Para que todo aquele que reconhecer Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador, Deus tem planos altos para a sua vida. Deus tem planos altos para a sua vida. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é para os seus filhos. Foi conquistado na cruz do Calvário. Deus tem planos para a humanidade, mas os planos altos de Deus são para os seus filhos. Oh, aleluias! Deus grande, Deus maravilhoso, Trindade Santa, Tu és o nosso Deus, aleluias. Romanos 12:2 diz: experimentem e comprovem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi o que eu acabei de ler agora aqui para vocês.
que é o versículo completo, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é para os filhos de Deus. É para os filhos de Deus. Foi conquistado na cruz do Calvário. O que faz as pessoas não terem certeza da salvação? O que faz as pessoas não terem certeza da salvação? Pessoas que não têm certeza. Não têm certeza da salvação. Elas não estão convictas que serão salvas, que morarão no céu, que herdarão a vida eterna. Primeiro, amar mais o mundo do que a Deus. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo nem o que nele há. Tem pessoas que amam mais o mundo, o que o mundo ensina, o que o mundo oferece. Essas pessoas amam mais. Servir a dois senhores. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você amar um Deus, odiará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Esse dinheiro também em outras versões diz: você não pode servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Lúcifer. Tem pessoas que querem servir a Deus e a Lúcifer. Então, os filhos de Deus que recorrem a Lúcifer, não necessariamente vendendo a vida, mas recorrendo a Lúcifer para resolver os seus problemas quando ele estava aqui na Terra. E tem pessoas que ainda fazem isso até hoje. Elas não são salvas. Não são salvas. Essas pessoas não têm o nome no livro da vida, porque elas estão dizendo para Deus que odeiam Deus. É isso que elas estão dizendo para Deus. E Deus diz: se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Vamos lá, mas não é só pessoas, filhos de Deus, que desistiram de Deus e recorreram para Lúcifer, que perdem a salvação. Tem outras atitudes dos filhos de Deus que os fazem perder a salvação. E nós vamos ver aqui. Olha o que diz aqui. Abandonar a fé. Vamos ler Hebreus 7 ao 12. Diz assim, Hebreus 3, do 7 ao 12. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquem irados contra aquela geração. E disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Aquelas pessoas que se aproximaram de Deus, se reconectaram com Deus, se tornando filho de Deus, mas por causa da perversidade do coração, por causa da incredulidade, eles se afastam de Deus. E de tanto se desviar, de tanto pecar, de tanto alimentar a maldade do coração, chega uma hora que Deus se ira. E na ira de Deus ele fala: não entrarão no meu descanso. O que é não entrar no descanso? É não herdar o reino de Deus. Não herda o reino de Deus. Quem peca deliberadamente. Eu vou te falar aqui por quê. Você pode falar: não entra no meu descanso, significa não vive as promessas. Deus não cumpre as promessas na vida de filhos assim. Também significa isso. Peca deliberadamente, se desvia dos caminhos do Senhor, você atrapalha de Deus cumprir as suas promessas na sua vida. Ninguém atrapalha Deus cumprir as promessas na sua vida. A única pessoa que atrapalha Deus cumprir as promessas dele na sua vida é você mesmo. E um dos motivos é esse aqui: pessoas que se afastam de Deus, alimentando a perversidade e a incredulidade. Estão sempre se desviando e não reconhecem os caminhos do Senhor. Deus, na sua ira, diz: não entrarão no meu descanso. Mas significa também: não herdarão a vida eterna. E eu vou te mostrar aqui no próximo versículo, para você não dizer que eu estou forçando interpretação. Olha o que diz aqui em Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar, Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, só nos resta a expectativa do terrível juízo.
Pecar deliberadamente, alimentar a perversidade do coração, alimentar a incredulidade, se afastar do Senhor. Se afastar, desviar dos seus caminhos insistentemente. Não reconhecer os caminhos do Senhor. Ativar a ira de Deus através de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos, de atitudes, de escolhas, de palavras que saem da boca. Pecando deliberadamente. O que é que nos resta? Só resta a expectativa do terrível juízo. O que é o terrível juízo? Condenação eterna, o lago de fogo, o inferno, morrer queimado. Não é necessariamente pessoas que se associaram a Lúcifer, mas pessoas que ativam a ira de Deus. Filhos que ativam a ira de Deus. Filhos que querem atrapalhar os planos de Deus na vida das pessoas. Querem ser Deus. Só porque conhece a Deus, se acham no direito de atrapalhar a vida das pessoas. Sejam filhos de Deus ou criaturas de Deus. Querem atrapalhar a vida das pessoas. Isso ativa a ira de Deus. É pra você também essa palavra. Alimentar a malignidade no coração. Alimentar a perversidade no coração. Filhos que fazem rituais macabros. Isso é pecar deliberadamente. Morre queimado, vai pro inferno. Não permanecer em Cristo. Olha o que diz aqui. João 15,16. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E os ramos que são jogados fora e seca são colhidos e lançados no fogo. Então, se não estamos conectados com a videira, quem é a videira? Jesus Cristo de Nazaré. Então, tem pessoas, tem filhos de Deus, que se afastam de Deus. Então, se você se afasta de Deus, se você não está conectado na videira, você vai ser lançado no fogo do inferno. A videira é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Deus maravilhoso, Deus da verdade! Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Esfriar no amor. Mateus 24, do 12 ao 13, diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que acontece? Por que o amor esfria? As pessoas se afastam de Deus. Os filhos que conhecem o Deus de amor se afastam de Deus. E isso ativa a ira de Deus também. Isso ativa a ira de Deus também. Os filhos que conhecem o Deus do amor, que conhecem a verdade, eles se afastam de Deus. Eles se afastam de Deus. E quando eles se afastam de Deus, o amor esfria. Se afasta de Deus, o amor esfria. Quando o amor esfria, menos pessoas amando no mundo, o amor diminui no mundo. A presença do amor diminui no mundo. Aumenta a maldade. Quando diminui o amor, aumenta a maldade. Aumentando a maldade, as pessoas ficam com mais medo de amar. E aí diminui mais ainda. É um efeito dominó. É por isso que Deus fica irado com os filhos dele. Porque conhecem a verdade. Sabe que todo ser humano, a maior necessidade de todo ser humano é de amor. A marca dos filhos de Deus é o amor. Oh, aleluias. Oh, Deus grande. Deus maravilhoso. Deus grandioso. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és Deus de amor. Negar a Cristo é outra situação que faz você perder a salvação. Segundo Timóteo 2,12 diz: se o negamos, ele também nos negará. Tem outras passagens que diz assim: se me negares diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Se o negamos, ele também nos negará. Então, tem filhos de Deus que disseram: não, eu nego. Eu renuncio a Jesus Cristo de Nazaré. Então, você perdeu a salvação. Voltar à velha vida. Vamos ler aqui. Voltar à velha vida faz você perder a sua salvação. Segundo Pedro 2, do 20 ao 22. Olha o que diz. Segundo Pedro 2, do 20 ao 22. Vamos ler. Se, tendo escapado das contaminações do mundo,
por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Quantos estão assim? Quantos que eram filhos de Deus se voltaram para as práticas erradas novamente? E agora essas práticas os dominam. Eles estão em pior estado do que no princípio. Estão como cães que voltam ao vômito. Estão como porcas lavadas que se revolvem na lama. Por isso que a palavra de Deus diz: é melhor não conhecer do que conhecer e não viver. É melhor não conhecer do que conhecer e não viver. Porque se você conhece, você se afasta do Deus vivo. A sua vida fica, se encontra num estado em que o estar, aqui diz, em pior estado do que no princípio. E tem outros versículos que falam isso. A pessoa fica pior. Sabe por quê? É um coração muito orgulhoso. É um coração uma dura cerviz, um coração muito duro que não se rende a Deus. Que não se rende a Deus. E tem outros versículos bíblicos, em Mateus mesmo tem versículos que falam que as pessoas que se afastam de Deus, o estado fica pior do que no princípio. Então não é para você ter medo de Deus. Não é isso, não é que Deus é ruim. Deus não é ruim, Deus é maravilhoso. Deus é um Pai de amor. Deus é um Deus de amor. A Trindade Santa é o Deus único e que existe e é o Deus do amor. Mas é a condição, é o estado que fica a pessoa. O estado fica num pior estado do que no princípio. Está escrito aqui na palavra de Deus, Parte B do versículo 20. Encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio, do que antes. Então decida permanecer na presença do Deus vivo. Decida permanecer na presença do Deus vivo. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Ninguém, nenhuma pessoa brinca com o nome do Deus vivo. Nenhuma pessoa brinca com o nome do Deus vivo. Nenhuma pessoa brinca com o nome do Deus vivo. O seu estado, quando você abandona, quando você reconhece a Jesus Cristo e você se afasta, você se encontra novamente enredados e dominados na sua vida de antes, seu estado é pior do que no princípio. Porque ninguém zomba do nome de Deus. Ninguém zomba do nome de Deus. Ninguém zomba do nome de Deus. Deus zela pelo nome dele. Deus zela pelo nome dele. Deus zela pelo nome dele. A palavra do Senhor é clara em dizer: é melhor não conhecer do que conhecer e não viver. Tem uma parábola que Jesus disse assim: antes de você construir um prédio, sente e calcule para ver se você consegue construir. Então é Deus nos convidando: antes de você me aceitar, antes de você querer me conhecer e andar comigo e me assumir como Salvador e Senhor da sua vida, analise, raciocine, use o seu cérebro. Porque ninguém zomba do nome de Deus. Ninguém brinca com o nome de Deus. Deus zela pelo nome dele. Vamos continuar.
ter certeza da salvação? Como é que nós temos certeza da nossa salvação? O Espírito Santo testifica em nosso espírito. O Espírito Santo de Deus, ele testifica em nosso espírito. Ele fala no nosso íntimo. Ele coloca essa certeza no mais profundo do nosso ser. Que nós somos salvos. Que nós somos filhos de Deus. Que um dia nós vamos morar no céu. Que nós herdamos a vida eterna. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus afirma dentro de nós. A paz de Deus. A paz de Deus governa o coração. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Tem outras versões que dizem assim: seja a paz de Cristo o juiz em vosso coração. A paz de Deus nos diz que nós somos filhos de Deus. A paz que a gente sente dentro do coração, a paz que a gente sente na nossa mente diz que nós somos filhos de Deus. É um árbitro, a paz é um árbitro, é um juiz. A paz é um sinal de Deus nas nossas vidas. A paz de Deus na nossa mente, no nosso coração, é um sinal de Deus dizendo que nós somos filhos de Deus. Nós estamos em paz com Deus. Nós estamos reconectados com Deus. Saber que temos a vida eterna. 1 João 5,13 diz: escrevi estas coisas a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, os filhos de Deus sabem que têm a vida eterna, que nós herdamos a vida eterna, que um dia nós vamos morar no céu, na cidade celestial. Ninguém pode arrancar as ovelhas das mãos de Cristo. João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Nós somos os filhos de Deus, nós somos ovelhas de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso bom pastor. E para as ovelhas de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos a vida eterna. Deus nos concede a vida eterna. Oh, aleluias! Permanecer firme até o fim. Hebreus 13:14 diz: temos participado de Cristo, desde que conservemos firme até o fim a confiança. Você confia no Senhor, continua confiando, você está firme nos caminhos do Senhor, você tem certeza que é para sempre, você não abandonará o Senhor, você tem comunhão com o Senhor, você conserve firme a tua fé diante do Deus vivo. Você tem essa certeza. Você tem essa certeza. Aquele versículo bíblico queima dentro do seu coração. Aqui é um versículo bíblico que diz assim: não retroceda nem para a direita nem para a esquerda. Não. É assim o versículo. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não retroceda. Prossiga para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Outro versículo que queima dentro do seu coração. Nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá ser capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, aleluias! Nada, absolutamente nada, separa os filhos de Deus que o amam de verdade, que experimentaram do amor de Deus. Nada nos separa do nosso Deus. Nada, absolutamente nada. Oh, aleluias! Oh, Deus grande! Nós somos teu, Senhor! Nós somos teus filhos, Deus! Aleluias! Nada nos separará desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, aleluias! Oh, Deus grande!
Tu és grande, Senhor, Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E Deus Espírito Santo, nós somos teus, nós te amamos, Senhor. Nós somos teus filhos. Nós temos essa certeza dentro de nós. Nossa cidadania está nos céus. Filipenses 3:20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Os filhos de Deus têm a convicção que são cidadãos dos céus. Oh, aleluias! Oh, Deus grande! Deus grande, Deus grande, Deus grande. Isso não significa que nós já temos que morrer. Quem tem as chaves da morte e da vida é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que decide o dia da nossa partida. Nós vamos continuar aqui na terra até o dia que Jesus Cristo de Nazaré assim decidir. Mas com a certeza que a nossa cidadania é dos céus. Oh, aleluias! A cidade celestial. Hebreus 11:16 diz: eles aspiravam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Uma pátria onde não haverá choro e nem ranger de dentes. Apocalipse 21:2 diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus. João 14:2-3: na casa de meu pai há muitos aposentos, voltarei e os levarei para mim. Então Jesus diz: na casa do meu pai tem muitos aposentos, eu vou preparar-vos lugar, eu vou preparar moradias para vocês. Voltarei e os levarei para mim. Um dia Jesus Cristo de Nazaré vai vir buscar a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. É a igreja que vai subir para o céu. Só tem uma igreja que vai subir para o céu. Não é denominação. É a igreja no mundo. Que é a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja que reconhece a Trindade Santa como Deus único. Único Deus verdadeiro. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. A igreja que reconhece o sacrifício de morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a igreja que vai subir para o céu. Cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Apocalipse 3:11 diz: venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Fique firme, fique vigilante. A palavra do Senhor diz: orai e vigiai. Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Permaneçamos na presença do Senhor. Orai e vigiai. Orai e vigiai, orai e vigiai. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Fique firme na presença do Senhor. Continue buscando o Senhor. Continue pedindo a Deus sede. Eu quero sede, Senhor. Eu quero sede e fome pela tua presença, Senhor. Eu quero continuar todos os meus dias te buscando, tendo o meu tempo na tua presença, Deus. Amando estar na tua presença, Senhor. A verdadeira certeza da salvação não está apenas numa profissão verbal de fé. Não é apenas declarar com a boca. Não é apenas falar com a boca. Mas numa vida de comunhão, arrependimento, perseverança, amor, obediência e confiança à Trindade Santa. Amor, obediência e confiança a Jesus Cristo de Nazaré. Amor, obediência e confiança ao Deus vivo e único que é a Trindade Santa. Oh, aleluias! 1 João 2:28 diz: permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Quem é filho de Deus, quem tem comunhão com o céu, sabe que não vai ser envergonhado na vinda do Senhor. Com certeza, os filhos de Deus, que têm certeza da salvação, sabem que não ouvirão de Jesus Cristo: aparta-vos de mim,
eu não vos conheço. Essa frase não é para os filhos de Deus, não é para aqueles que têm certeza da salvação. Quem tem certeza da salvação tem comunhão com o Pai. Quem tem certeza da salvação tem comunhão com Deus, tem tempo de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, tempo de devocional, de estar na presença do Senhor, adorando, orando, meditando na palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus te testifica que você é filho de Deus. Os filhos de Deus não têm dúvida. Os filhos de Deus não têm dúvida da sua salvação. Os filhos de Deus não têm dúvida nenhuma da sua salvação, porque o Espírito Santo testifica no teu espírito. O Espírito Santo testifica no teu íntimo que tu és filho do Deus vivo. Você tem certeza. Você não tem dúvida nenhuma. Aleluias, oremos. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Nós clamamos a Ti, salvação, libertação, cura, transformação no planeta Terra, Senhor. Tira todo o medo que as pessoas têm de Te reconhecerem, Deus. Todo o medo que as pessoas têm de Te reconhecerem, Pai. Oh, em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam te achegar a Ti, Deus. Quebra as cadeias, quebra as correntes. Dissipa, Deus, todas as trevas da vida dessas pessoas que querem te aceitar como Senhor e Salvador da vida delas. Envolve elas com a muralha de fogo, Senhor, para que todo medo caia por terra e elas se sintam livres para te reconhecer como Senhor e Salvador da vida delas, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Vem passear pela terra, Senhor, fazendo a tua vontade, Senhor. Vem passear sobre a terra, Senhor, se movendo com teu braço forte, a tua mão estendida, Senhor. Luta pela tua noiva, Senhor. Guerreia pela tua noiva. Cura a tua noiva, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cura as feridas, restaura, ergue a tua noiva, Senhor. Coloca em passos firmes no teu caminho a tua noiva, Senhor, para que ela volte a ter certeza da salvação. Para que os teus filhos voltem a ter certeza da salvação, Senhor. Para que o teu Santo Espírito possa testificar no espírito deles que eles são os teus filhos, Deus. Oh, Senhor, manifesta o teu amor na vida da tua noiva. Ensina a tua noiva, revela a tua noiva o teu amor, Deus. Gera sede e fome da tua presença, Senhor, para que eles queiram te amar como o Senhor merece ser amado. Para que a tua igreja te ame, Deus, como o Senhor merece ser amado. Para que a tua noiva te ame, Senhor, como o Senhor merece ser amado. Para que a tua igreja te ame, Jesus Cristo de Nazaré, como o Senhor merece ser amado. Cura a tua igreja, Senhor. Derrama o teu sangue, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quebra as cadeias, quebra as fortalezas, gera arrependimento. Tira o coração de pedra, Deus, em nome de Jesus. Que levem a eles ao arrependimento. Convence do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo de Deus. Tira as escamas dos olhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Leva a tua igreja a te amar e a te obedecer. E à medida que te obedece, que a palavra de Deus se torne real na vida da tua igreja. E eles passem a confiar em ti e querer viver o plano que o Senhor tem para a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus poderoso, Tu és grande, Tu és tremendo, Senhor. A Ti toda glória, a Ti todo louvor, a Ti toda adoração, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Deus. Tu és santo, 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 santo. Nós Te amamos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, Senhor. Vem nos direcionar, Deus. Vem nos direcionar, Senhor. Direciona a tua igreja. Aconselha a tua igreja, Deus. Vem nos direcionar. Vem nos dar a certeza que o Senhor está diante de nós, quebrando corrente, tirando os espinhos, despedaçando todo o mal. Enche-nos o teu Espírito Santo e nos aconselha, nos direciona, Senhor. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Deus. Leva a tua igreja para o secreto.
Leva a tua igreja, Senhor, a entrar dentro do quarto, fechar a porta e orar em secreto. Orar em secreto, Senhor. E o Senhor que vê a tua igreja orando em secreto, recompensará a tua igreja. Fará a tua igreja viver o plano que o Senhor tem para cada ovelha tua, Deus. Cada ovelha tua são planos diferentes, Senhor. São planos diferentes, Senhor. São planos diferentes, mas todos glorificam teu nome. Exaltam teu nome. Diz pro mundo que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus. Oh, Deus maravilhoso, que tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós somos teus, Senhor. Nós pertencemos a ti. Amém.